Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Gayatri Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla, sou uma astróloga védica brasileira, morando aqui na Índia há mais de 4 anos. Estudo astrologia védica desde 2017 e atualmente eu faço um curso da linhagem do Achyutananda com o meu guru Param Guruji, Sanjay Rath, e os meus professores Freedom Cole e Eric Rosenbusch. Muito bem, gente, então hoje vim falar de coisa boa. Não que eu acho que eu não falo de coisa boa o tempo todo, mas hoje eu vim falar de um dia muito especial que está acontecendo, que vai acontecer, na verdade, né? Que está perto de acontecer, que aqui na Índia vai começar aqui de noite. Não, na verdade vai começar amanhã cedo, no Brasil provavelmente vai começar antes, né? Eu sempre não gosto de falar muitos horários aqui, porque como eu falo de lugares diferentes, eu sempre gosto de colocar nos comentários, senão fica uma confusão, né, na minha cabeça do horário que eu tô, do horário que eu tenho que converter. Na verdade, eu prefiro escrever e aí fica tudo direitinho, mas vai acontecer entre hoje à noite, pode, né, dependendo do lugar que você tá, pode estar começando hoje à noite e vai ser o dia inteiro de amanhã, ou então vai começar amanhã cedo e vai até segunda-feira. Vai depender da sua localização aí no mundo. Eu vou colocar Índia, Brasil, né, que são, acho que, os locais que, por enquanto, o pessoal está mais vendo aí. Muito bem, então, a Akasha Tritiya novamente, né, parece que eu estou meio repetitiva nos últimos 3 dias, mas é isso, gente, dias lunares são combinação de Sol e Lua, né, eu já venho falando isso muitas e muitas vezes, mas qualquer festividade aqui na Índia, ou qualquer dia importante, vai ser sempre essa combinação de Lua e Sol. Então, nesse dia, a Lua e o Sol vão estar exaltados, né, nesse dia especial. A Lua e o Sol se exaltam. O Sol já está exaltado, afinal o trânsito do Sol é em média de 30 e um pouquinho dias, né? Variando um pouquinho. Mas o Sol, ele se exalta em Áries, né? E ele já está em Áries. Ele entrou em Áries, eu acho que deve ter uns 3, 4 dias atrás. E a Lua está a caminho, né, de se exaltar. Então o Sol se exalta em Áries e a Lua se exalta em Touro. E aí, se a gente imaginar o processo, para quem já tem um pouquinho de conhecimento de astrologia védica, já me ouviu falando aqui nos vídeos, sabe que os planetas Tattva, que são os planetas que nos dão luz para em direção a uma consciência, são os planetas Júpiter, Lua e Sol, né? Então, esse tipo de energia pra gente, para quem conhece a história dos gunas, quem estuda Vedanta, quem estuda Yoga, ou enfim, ouviu falar de algum outro lugar, os gunas são essas especificidades de características, né, de elementos que fazem com que atuem sobre a nossa história, que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa história de uma forma. Então a gente tem Rajas, Tamas e Sattva. Sattva é o mais benéfico, né? Então a gente sabe que Sol, Lua e Júpiter são esses planetas Sattvas e são muito benéficos. Agora você imagina que nesse dia 2 deles vão estar assim super exaltados, né? Vão estar exaltados, não super, mania de, né? Vão estar exaltados. Então, o que acontece? Né? É um dia muito propício e a gente fala, né? Dentro da astrologia védica, a gente tem cálculo de Muhurta, que são os melhores horários para ter certos inícios, né? Vocês vão ter uma companhia aqui no meu lado. Então, esses melhores horários, nesse dia não tem melhor horário. Entrou a Akasha Tritiya, é o melhor horário. Né, vai ser assim. Então, esse é um dia muito bom para você iniciar ou perpetuar ou remodelar atividades que você quer que se mantenham ao longo desse ano. Então, por exemplo, eu quero... Então, faz aí uma listinha sua, né? Talvez não dê para fazer tudo que você gostaria, né? Até, de repente, você não se preparou para esse dia, né? Você não planejou meses antes. Tem pessoas que planejam meses antes dessa história. Então, por exemplo, né? Nesse dia você quer... As coisas que você quer manter para o seu ano. Poxa, eu quero praticar yoga, eu quero pintar, eu quero estudar, eu quero dar aula, eu quero... ficar com os meus filhos, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero comer bem, saudável nesse dia, eu quero iniciar uma dieta, enfim, gente, eu quero abrir um negócio, quero colocar meu site no ar,
quero, enfim, qualquer coisa que você queira ter uma boa energia para o ano. Então, faz muito sentido começar. Os horários vão estar aqui embaixo aí para você se preparar. Tem gente que fala, ai, Cris, eu não sabia, não sei o que eu faço. A gente não tem problema. A Caixa Trítia vem todos os anos. E eu sempre falo, se a gente tem uma visão longeva do processo, né? Cada ano você vai lembrando. Chega mais ou menos aí, nessa época de abril, nunca vai ser no mesmo dia, né? Então, agora está caindo nesse dia, mas ano que vem vai cair perto desse dia, porque os trânsitos do Sol e da Lua não vão estar sempre no mesmo lugar, ano após ano, né? Eles vão mudando. Então, gente, vamos lá falar de alguns rituais que são legais para esse dia. Talvez você não consiga fazer todos, escolhe um, né? Um vai ser legal. Então, assim, talvez a sua listinha de fazer um, faça um bem feito. E aí tá tudo certo, né? Porque às vezes fala, nossa, tem que fazer isso. Tem muitas opções, né? Tem muitas sugestões, vamos dizer assim. Mas talvez você só dê para fazer uma e tá tudo certo. Então, vamos lá. Esse é um ótimo dia para a gente honrar, né? Para a gente celebrar o Sol. Afinal, o Sol está exaltado. Sol é o avatar, né? É considerado o avatar de Vishnu. E o avatar de Vishnu que a gente considera com o Sol é Rama, né? Então, é um ótimo dia para fazer mantra para Rama, né? Qual mantra? Às vezes você fala assim, nossa, Cris, eu nunca fiz mantra para Rama. De repente, nunca até me interessei, né, pela história de Rama, mas quem quiser fazer, quem quiser colocar, pode até colocar se você não quiser, né? Lógico que quando você faz o mantra, é diferente de você ouvir o mantra, é diferente de você fazer 3 japamalas de mantra, ou fazer 1 japamala. Tudo isso tem diferença, gente. Mas eu sempre falo que ao invés de ficar julgando o seu ritual, faça o que você pode com o tempo, né? Se você realmente vai se aplicando, esses rituais vão se tornando mais complexos, mais elaborados e mais frutíferos. Então, é um dia muito bom para fazer mantra para Rama. Qual mantra? Né? Eu tenho um super simples que eu faço até de remédio para algumas pessoas, eu passo, é Om Ramaya Namaha. Né? Mas também pode ser Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Essa é uma opção. E aí tem gente que já faz aquela da água para o sol, né? A água para o sol é um ritual que a gente faz, né? Dentro como remédio para astrologia védica ou dentro dos Vedas, onde quando o sol estiver nascendo, você olha para o sol, pega lá, né? Se você tiver, tem gente que lá tem que, né? Se tiver uma água ali né, dentro de um recipiente de cobre, né? Ou alguma dessa história, ou até eu falo, gente, se não tiver, faz com o recipiente que você tiver. E aí você olha para o sol, né? Onde o sol está nascendo, e aí você começa a despejar água e você vê essa água, né? Assim, pela água você vê o sol ali atrás. Então você está dando água para o sol, né? É um ritual muito legal de remédio também, que é bem bacana. Ai, Cris, né, não dá. Então, gente, ouve Om Namo Bhagavate Ramachandraya, Om Namo Ramaya, né? Om Ramaya Namaha. Então, são esses mantras. Você pode, de repente, não consigo fazer, pode ouvir, né? Para quem conhece um pouquinho mais, o Aditya Hridayam é um que eu adoro. Uma época eu fiz muito esse mantra. Eu gosto bastante desse mantra também. É um mantra longo, né? Então, de repente, é legal ouvir, né? Para quem nunca fez. Então, começar projetos, essas são as suas sementes, né? Então, pensa aí, de repente você quer manter a saúde, você quer ficar com seus filhos, você quer ter né, tá com o marido, fazer uma comida legal. O que você vai, né, iniciar nesse dia, né? Mantendo. Então, né, faz a sua listinha aí que é legal, né? E não se preocupa, de repente, não é que você precisa fazer essa atividade por 3 horas. Você faz a atividade lá, né, por 15, 20 minutinhos, né, e faz o início, é a sementinha, gente, a sementinha do processo, a sementinha da rotina do ano. Doar, né, fazer caridade nesse dia. Então, doação de dinheiro, de comida, de roupa, né, o que você tiver aí legal para doar. Para essa lua exaltada, a gente tem Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esse mantra, né? Todos esses mantras Bhagavate, Om Namo Bhagavate, são mantras muito específicos de casa 12, a gente fala, né? Casa 12, casa da espiritualidade, casa natural de peixes.
Então, esses mantras de Bhagavata, eles vão estar atuando muito na questão da casa 12, da questão da espiritualidade, né? Dessa energia pisciniana aí. Então, para essa lua, a gente pode fazer isso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nossa, Cris, tem mantra para Rama, tem mantra para lua. Então, é o que eu estou falando, não precisa fazer todos, né? Quem tem prática de mantra, né? Quem faz muito mantra, é diferente. Quem está começando, né? Às vezes nem vai fazer mantra nesse dia, vai ouvir. E de repente, no próximo ano, na Caixa Trítia, vai fazer o Japamala, né? Já coloca lá, em abril, lembra, vai ter a Caixa Trítia e tal. Então, o que de repente eu quero separar para começar lá? Muito bem. Então, acender ghee, quem tem templo em casa, né? Então, acender a lâmpada, a dipa, né? A lampadinha, né? Esqueci a tradução agora, né? Que você coloca, né? Onde você coloca lá o ghee, ou você coloca o óleo, e aí você acende, se você tem templo, né? Para sua deidade. É bom nesse dia, tudo que você quiser perpetuar para o seu ano, é legal você pensar. Então, tipo assim, sei lá, de uma forma bem simples, tá, gente? Então, não comer comidas, né? Bons hábitos, acordar cedo, não comer comidas, de repente, que não são saudáveis, fazer exercício, fazer pranayama, meditar um pouquinho, ler, estudar, fazer yoga se você faz yoga, fazer crossfit se você faz crossfit, sair, né, com as pessoas com quem você gosta, ficar com as pessoas com quem você gosta, fazer um pouquinho do seu trabalho, né, se você quer perpetuar essa rotina de trabalho, fazer como você quer fazer, hobbies que você gosta, né, então pintar, desenhar, crochê, tricô, enfim, tudo que tem aí. A deusa Gauri, ela é associada a esse dia, né? Então, também quem já faz prática para Gauri, gente, Gauri é do coração, né? Quem faz Gauri, Gauri é essa deidade que é relacionada muito à questão da vaca, né? Do animal. Você vê agora, ela está sempre sentadinha, né? Numa vaca. Então, e é muito essa energia da mãe, né? Da lua também, né? Gauri tem muito essa energia. Muito bem. Para quem conhece esse mantra, né? Lá vou eu, mas assim, não, aliás, nem vou colocar isso porque é mais difícil. E esse também é um dia para colocar a lista de desejos para Mahalakshmi. Então, se você tem uma Mahalakshmi, se você tem uma Lakshmi aí no seu templo, você pode escrever, né, 3 desejos, 1 desejo, 2 desejos que você gostaria que a Mahalakshmi contribuísse aí para o seu ano, né, te ajudasse aí no processo. E lembra que eu sempre gosto de lembrar, né, inclusive meus professores de Vedanta falam muito isso também, que é um dia, eu quero uma casa, assim, né, eu acho assim, me dá forças para trabalhar, para comprar uma casa, me dá disciplina para trabalhar, para comprar uma casa, me dá energia, me dá resiliência, me dá força, disciplina, me dá conhecimento. É legal sempre pedir as coisas em quais a gente atua mais, mas não o objeto em si, né? Como sugestão, né, gente? Eu acho que faz muito mais sentido. Bom, por que que esse dia é tão especial, né? A Akshaya Tritiya. Porque nesse dia, vamos lá para a listinha, o Sajiveda, né, começou a recitar o Mahabharata para o Ganesha. Para quem já ouviu o Mahabharata com a Glória Arieira ou com algumas outras pessoas que contam essa história, aqui na Índia a gente tem novelas de Mahabharata de A a Z, sai todo ano, tem com atores diferentes, né, e tem até animação para criança, porque é muito comum aqui. Mas para quem já ouviu o Mahabharata, né, toda essa história épica que acontece aí, né, nessa luta que está acontecendo, né, entre os Kauravas e os Pandavas, e essa história toda é narrada, chegou a gente porque o Vida Vyasa, né, veio para contou para o Ganesha, e o Ganesha foi o que colocou no papel. Inclusive tem uma história muito fofa, né, que foi colocada de uma forma muito fofa. Fizeram um livro para crianças que fala, né, do Ganesha que perde, né, um do tusk dele, um dos dentes que ele tem aqui do lado, né, e ele escreve Mahabharata, né, um livrinho muito legal. Eu não lembro agora quem era o autor, mas eu contava muito para minha filha. Esse dia também é conhecido como o dia que o rio Ganges desceu à terra,
né? Então até aqui na Índia geralmente a gente está perto de cidades que tem o Ganga fluindo, né? O rio Ganges. Então a gente vai, a gente coleta a água e traz para casa. Então, por exemplo, em dias como esse, a gente coloca um pouco dessa água na gente, né? Uma bênção. Essa água do Ganges é conhecida como uma bênção abençoada. Então, o dia que o Ganges descendeu à terra. Também é conhecido como aniversário de Parashurama, que é a 6ª encarnação de Vishnu, né? Vishnu, cada vez que ele veio para a Terra, ele tinha um avatar diferente, né? Os mais conhecidos são Krishna e Rama, mas tem muitos outros, né? Que já que vieram antes e às vezes as pessoas nunca ouviram falar. Parashurama é um deles. Nesse dia, Annapurna nasceu, né? Annapurna, para quem não conhece, é a deidade que a gente fala que é a deusa da alimentação, da nutrição, da comida, né? E a gente fala Annapurna Yoga, uma combinação de 2 planetas no seu mapa, se você tiver, óbvio, com certas condições, mas em geral é Lua e Vênus, né? Então quem tem Annapurna Yoga são pessoas que nutrem, né? Que obviamente depende de como está essa condição no mapa, né? Se ela tiver com muitas questões difíceis, não vai ser tão simples, né? Mas Annapurna Yoga é a Lua e Vênus, né, gente? É total energia de nutrição, de carinho, de cuidado, né? Então esse é o dia que a Annapurna nasceu. Vamos ver o que tem mais. E aí tem uma história, né? Que o melhor amigo de Krishna, que é Sudama, visita ele depois que Krishna se torna um rei. Então tem toda uma história, e ele não tinha nada para oferecer porque Sudama era muito pobre, né? Então tem toda uma história falando que ele leva o que ele tinha, que era, aqui a gente na Índia chama de porra, que é P-O-H-A, né? Que é um arroz estufadinho, né? Ele fica todo estufado, é uma comida que se come bastante, principalmente aqui no norte. E aí ele oferece, né, para Krishna, e aí começa toda uma história legal, que é uma história bem conhecida aqui, que é legal. E também nesse dia, Adi Shankaracharya recitou o Kanaka Dara Stotram, que também, se você quiser ouvir, né, Kanaka Dara Stotram, que é legal de ouvir. Então, gente, às vezes a gente não consegue fazer um mantra, a gente não consegue fazer o stotram, né? Stotram stotram é um tipo de texto com certas combinações, né, de métrica e tudo mais, que é diferente de mantra, né? E aí, se você de repente não consegue fazer o stotram, né? Stotram geralmente são longos, então você não consegue recitar, não tem tempo, então aí você ouve, né? Cris, é a mesma coisa? Gente, não é a mesma coisa, sempre, né? Cada coisa tem a sua potencialidade, mas eu sempre falo, melhor, quanto mais a gente se coloca a caminho de alguma coisa, né? Caminho daquela história, significa que cada vez a gente pode ir tornando ela mais intensa, mais profunda. Então ninguém começa né, fazendo mantras super complexos, ninguém começa fazendo stotras, a gente vai devagarzinho. Então são anos, né, é que eu falo, tem que ter aquela visão longeva, né, são anos fazendo isso. Gente, o que não é legal fazer nesse dia? Né, assim, por quê? Porque assim, o que você faz nesse dia é o que vai, diz a tradição, que é o que você vai manter, né, que vai ficar aí pro ano. Então, por exemplo, emprestar dinheiro ou pegar dinheiro emprestado não é bom fazer nesse dia. É um ótimo dia para você ter atitudes que você considera mais éticas e conscientes e mais responsáveis, porque a ideia é que essa semente vá se perpetuar durante o ano. E quando eu falo que essa semente vai se perpetuar, não é que nesse dia você vai ser uma pessoa incrível e aí durante todo o ano você não vai ser, né? Porque não é sobre mentir, não é sobre ser o que não é, mas eu acho que é sobre colocar o seu melhor, né? Evidenciar através de ações o seu melhor nesse dia, ou o que você quer fazer de melhor, e aí essas sementes têm mais chance de brotar durante o ano, né? Então, obviamente, o que eu sempre costumo dizer, né? Eu sempre gosto de comparar a astrologia védica, essa história, né, das histórias dos melhores momentos e muhurtas, com a agricultura orgânica. Por que a agricultura orgânica? Porque a agricultura orgânica tem um entendimento, não toda a agricultura orgânica, mas boa parte daqui eu tinha contato, inclusive com o pessoal da escola Weiler, né, Rudolf Steiner, então que eles têm um melhor momento, eles têm um calendário,
que indica o melhor momento para plantar cada tipo de, né, de leguminosa, de fruta, né, de coisas que as pessoas querem crescer, né, fazer as plantações. Então, geralmente esses momentos são mais durante a noite, porque à noite a lua é o que nos sustém, é aquela que nos mantém, né? O sol cria e a lua mantém. Se a gente não tivesse a lua, imagina se a gente tivesse 24 horas de sol. A gente ia ser queimado, né? Sem energia. Mas então o que acontece? A gente tem a lua, que é essa energia de sustentação. Então, o que é a agricultura orgânica, né? Ou pelo menos essa desenvolvida no modelo de Steiner ou outras pessoas? Tem um calendário biodinâmico onde se fala que se plantar determinada, aí tem que ter a região, determinada região, a tal hora, tem mais chance daquela plantação crescer com mais potencial e menos problemas, ou quase zero, ou minimizado os problemas. E é isso que a gente faz em Muhurta. Né? Então a gente pega aquele início da atividade e ela vem com aquela potência para que aquela atividade se desenvolva, né, da melhor forma possível, com a melhor potencialidade, com a melhor energia possível e também com a menor quantidade de problemas a serem evitados. Não é muito de... A pessoa, Cris, mas será que você acredita em Muhurta? Bom, eu uso Muhurta para tudo. Afinal, eu estudo, não, né, então eu tenho essa facilidade. Aqui em casa a gente usa Muhurta para coisas importantes e para coisas do dia a dia também, porque eu tenho conhecimento e fica fácil para mim. Né? Então, obviamente, não é toda hora que você conseguiria consultar um astrólogo para saber das melhores Muhurtas. Mas, gente, não precisa nem pensar... Eu tenho exemplos muito práticos. Então, por exemplo, né, eu tenho essa prática que eu falo muito com a questão da Muhurta. Tudo que você começa na vida, observe. Tudo que você começa na vida e como esse começo se inicia, a tendência com o tempo é que isso vá se degenerando, ou isso vá se degradando, ou isso vá ficando mais difícil. Ou seja, então observe, tudo que você começou em tal energia. Nossa, começou super bem, super animado, com muita disciplina, com muita resiliência. E como é que foi o desenvolver desse projeto? Como foi o desenvolver desse hábito? Como foi o desenvolver dessa atividade? Então, a tendência com o tempo, naturalmente, é que a gente comece a ter uma certa dificuldade, né? Uma certa degradação do processo mesmo, né? Porque tudo tem seu início, meio e fim. Tudo tem que caminhar para um envelhecimento, para uma degradação, para um final. Então, se você está começando algo na sua vida e já está um emperro, né, nesse início está tudo tão difícil, está tudo tão apertado, chances são que isso com o tempo vai acabar ficando pior, sempre, né? Então é sempre melhor a gente começar com tudo mais limpo, mais checado, mais organizado, mais harmonizado, mais potencializado, mais abraçado, mais calmo. Porque com o tempo isso tudo vai passar por alguma ebulição, vai passar por algum processo de degradação, né? Porque a energia diminui, porque as coisas mudam, porque as pessoas que estavam envolvidas também vão passando pelas fases dela, né? Não só a gente, mas também todo o processo de meio ambiente, né? E tudo mais. Então, gente, procurem, né? E aí a Muhurta vem com essa história, né? Trazer a melhor força, a melhor potencialidade para esse início. E aí, né, poxa, não tenho Muhurta, mas quando você, né, não tem acesso, não tenho como estudar, talvez hoje eu não tenha condições, né, monetárias, financeiras para acessar um astrólogo, mas sempre imagine isso. Quando você for iniciar algo na sua vida, tente iniciar sempre com a melhor qualidade e potência possível, para que aquilo, né, tenha chance de durar e se ficar melhor e ter uma melhor fluidez por mais tempo, né? E eu sempre falo das minhas experiências, tudo que eu comecei mais organizado, né? Eu sempre falo, faça as perguntas difíceis já no início, né? Coloque as questões que são muito importantes de início. Então, isso serve até para relacionamento. Quando eu já falei muito de relacionamento, quando você começa um relacionamento,
faça as perguntas difíceis de cara, porque se você falar, não, lá na frente eu vou ver se ele vai se mudar da cidade dele ou não, lá na frente eu vou ver se a gente vai querer ter filho ou não, eu quero, ele não quer, ele quer ou não quero. Gente, não deixa para depois, é sempre para antes. Resolva, coloque as energias possantes e as questões mais difíceis no início, porque você vai ver que depois pode parecer, mas então ele não vai, essa situação não vai dar certo. Então é melhor que nem comece, é melhor que nem se mantenha. Para que você vai começar algo que já está com muita chance de falhar? Porque não está sendo administrada ou iniciada ou propriamente colocada, né? Está dando esse primeiro pontapé de um lugar melhor, de uma melhor história, de uma melhor conversa, de uma melhor honestidade, de uma melhor energia, né? Isso é muito importante, gente. Bom, enfim, então, gente, a Caixa Trit é amanhã, né? Amanhã ou entre hoje e amanhã, entre domingo e segunda, eu vou colocar os horários aqui. Eu desejo para vocês um ótimo dia para vocês. Façam coisas boas, principalmente, hábitos bons, mesmo se você não consiga, né, fazer um mantra, se você não consiga fazer uma meditação, se você não consegue, não tem problema, pelo menos coloque o seu melhor, espreme aí o que tem aí dentro, coloque o seu melhor nesse dia, para que esse dia te leve para melhores chances de você ter um ano aí incrível. Dani Avada, a gente se vê, quem precisar de consultas, estamos aqui, consultas para ver mapa, dúvidas, questões, problemas que estão acontecendo, mapa anual, mapa natal. Também a gente tem aula no domingo, aliás, amanhã temos aí aula no domingo, uma vez por mês eu estou dando uma aula e a gente então se encontra aqui, gente. Até a próxima.